terceiro procedimento especial de jurisdição voluntária, ele trata especificamente do divórcio, da separação e da extinção consensual da união estável, assim como da alteração do regime de bens do matrimônio. Uma figurinha nova que, embora delicada, ela passou a ser disciplinada e possível, através do advento do Código Civil de 2002. O terceiro procedimento especial de jurisdição voluntária aqui referenciado, ele se encontra no capítulo 15, seção 4, abordado e disciplinado pelos artigos 731 a 734 do Código de Processo Civil. Como noções gerais, poderíamos dizer a todos vocês que o rompimento do matrimônio, quer seja pela separação, quer seja através do divórcio, ele pode decorrer de litígio, que é aquela forma contenciosa, ou por consenso das partes. Se a dissolução da sociedade conjugal ela for contenciosa, o regime jurídico a ser adotado é aquele que nós já tivemos oportunidade de estudar, que é o relativo às ações de família, cujas normas se encontram contempladas nos artigos 693 a 699 do nosso Estatuto Processual Civil vigente. Todavia, as formas consensuais de rompimento do matrimônio, da união estável, além da alteração do regime de bens hoje possível, graças ao advento, como já falamos, do Código Civil de 2002, compõem o terceiro procedimento especial de jurisdição voluntária, que será, a partir de agora, detalhadamente analisado na presente aula. Ainda que se enfatizar que a separação, o divórcio e a dissolução de união estável judiciais, podem ser precedidas de tutela provisória de natureza cautelar, que também já tivemos oportunidade de abordar por ocasião do estudo em geral das tutelas. Aqui seria a separação de corpos, uma medida que seria adotada em caráter antecedente, nas condições previstas no artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei 6.515/77, que trata justamente do regime jurídico do divórcio, própria para as medidas, essa sim, é própria para medidas litigiosas, mas que também poderão ser aproveitadas se no curso da demanda houver, por exemplo, uma conversão do litigioso para consensual, até porque o objetivo, quando se trata de família, é sempre evitar que o litígio perdure por muito tempo. E o que se busca é sempre o consenso ou a conversão daquilo que seria contencioso para transformando-se para o consensual. Até um princípio antigo que se fala no direito de família, que se diz, olha, roupa suja se lava em casa. É óbvio que tem certas questões que não devem ser trazidas à tona, porque não beneficiam em nada o desfecho do conflito em si. Então, divórcio e separação consensuais, especificamente tratando dessas duas figurinhas jurídicas. Por mútuo consentimento, eles se realizam através de cédula declaratória da vontade das partes, ou de vontade das partes. É uma forma de rescisão contratual, porque o casamento é um contrato civil, mas é um contrato.
cujas regras estão estabelecidas lá no direito material e que já foi oportunidade de estudo por parte de todos. Essa cédula declaratória de vontades ela é inserida numa petição inicial, onde a atuação do juiz se limita na participação do ato com o intuito exclusivo de velar pela sua regularidade, ou seja, de verificar, fiscalizando se tudo aquilo que foi pactuado para a rescisão está de acordo com a lei, se alguém não está saindo prejudicado daquele rompimento. Assim como para impor que seja respeitado a observância dos princípios de ordem pública. Vale aqui ainda registrar que a partir da emenda constitucional 66/2010 surgiram algumas divergências que não nos cabe aqui até discutir, mas só a título de lembrança para que seja realmente que volte à tona para que vocês lembrem-se daquilo que realmente já estudaram, que quanto à continuidade ou não da separação, defendendo parte da doutrina que referida à figura jurídica teria acabado, enquanto que outra entende que apenas foram suprimidos aqueles requisitos, ou seja, de 1 ano obrigatório para que a separação judicial fosse convertida em divórcio, ou de 2 anos da separação de corpos para o chamado divórcio direto. Ficamos com o segundo entendimento e deixamos claro que essa discussão mais aprofundada fica realmente para o direito material, uma vez que no que se refere ao direito processual resta apenas saber se a pretensão das partes, ou seja, se querem dissolver o vínculo matrimonial como um todo, incluindo os seus efeitos, ou não. E aí vem a opção, se querem só a separação, que inclusive vamos colocar uma distinção mais à frente, ou se preferem o divórcio, cada qual a partir daquele momento seguindo sua vida, construindo seu patrimônio e coisa que o valha. A petição inicial de separação ou de divórcio consensuais são requeridos por petição, como já falamos, escrita, assinada por ambos os cônjuges, consoante dispõe o artigo 731 do CPC, em conjunto com seus advogados, e essa petição também deverá atender os requisitos do artigo 319 do mesmo Estatuto Processual. Não há necessidade de indicação na peça declaratória de vontade das partes quando se tratar de um divórcio ou de uma separação consensual da causa que motivou o pedido de dissolução do vínculo. Ou seja, a vontade do rompimento ela se traduz através da assinatura das partes com relação àquilo que está sendo inserido naquela peça inicial. Dispensam-se o requerimento de produção de provas, assim como da citação, porque ambos os cônjuges que pleiteiam a providência jurisdicional já encontram-se presentes no ato, expressando a sua concordância com a assinatura, com os termos inseridos no documento. E, além de tudo isso, encontram-se representados por advogados devidamente constituídos. Quando se fala em advogados, eu particularmente gosto de que cada uma das partes, ela, em especial se existe patrimônio a ser partilhado, que cada qual seja representado pelo seu advogado. Mas não é impeditivo de que um único advogado represente o casal. Os documentos indispensáveis para a homologação do pedido, em atenção à determinação contida no artigo 320 do CPC, são: letra A,
certidão de casamento atualizada, e se houver pacto antinupcial, esse também deve ser juntado à peça inicial também. B. Se do matrimônio tiver resultado filhos, as certidões atualizadas de cada um deles devem também instruir a petição inicial. C. A existência de patrimônio impõe a descrição em cláusula, claro, específica, a sua descrição é pormenorizada de acordo com aquilo que se encontra, em especial no caso de imóveis, registrado lá no Registro Geral de Imóveis, né? A estimativa dos valores e a juntada da cópia atualizada dessa certidão. Então é importante que isso tudo fique bem caracterizado. Se houver filhos incapazes, a petição inicial ela ainda deverá conter cláusula obrigatória relativa aos alimentos, assim como a relação, assim como com relação à guarda, pois a inexistência de ajuste das partes nesse sentido impedirá a homologação do pedido. Então, filhos incapazes requer justamente um tratamento diferenciado, em especial com relação à guarda, à educação e à subsistência dos mesmos. Então é um detalhe que há de ser observado pelo advogado no momento da elaboração dessa peça. Todavia, a ausência de acordo sobre a partilha dos bens, né, se houver patrimônio a ser partilhado, não será impeditivo para que o pedido de separação ou de divórcio venha a ser homologado judicialmente, porque essa partilha ela pode ser derrogada para um momento posterior, e aí aplica-se aquela forma estabelecida lá nos artigos 647 a 658 do CPC, que é que trata justamente da partilha de bens, que é aplicada lá no divórcio e pode ser também adotada nessa situação aqui específica. Essa regra é prevista e é estabelecida no parágrafo único do artigo 731, também do CPC. Se houver acordo com relação à divisão dos bens, a petição inicial ela já deverá apresentar a proposta, o plano de partilha, ou a partilha acordada para a homologação. Cabe ainda registrar que não há, nesse caso específico, a necessidade de igualdade absoluta de quinhões entre as partes, podendo, inclusive, um dos cônjuges abrir mão de seu patrimônio em benefício do outro. Outro dado importante a merecer registro reside no fato de que o acordo de partilha em questão não está ordinariamente sujeito à tributação. Porém, havendo a partilha desigual de bens imóveis, incidirá o imposto de transmissão sobre a parte excedente, que corresponderá a uma doação feita por um cônjuge ao outro. Então é o único quadro, é a única situação onde realmente haverá o recolhimento do imposto de transmissão. Além das cláusulas obrigatórias, poderão ser acordadas pelas partes outras. Não há um impeditivo. O que nós estamos colocando aqui são aquelas cláusulas que, por lei, são realmente essenciais, né? Na existência de todo esse quadro e essa situação, não há como se excluir uma das outras. Mas
pode-se, por exemplo, acrescentar uma regulamentação de visitas pelos avós aos netos e vice-versa. Alguém poderia imaginar, mas por que isso? Digamos, o conflito, a intervenção, às vezes, de avós, não aparecem na petição inicial, mas por vezes são motivadores até do rompimento do matrimônio, né? Então, para evitar conflitos futuros, enquanto pelo menos incapazes, pode-se estipular uma cláusula específica abordando essa situação, até por uma questão de conforto. O valor da causa deverá ser o dos bens a partilhar, mas se não houver partilha, o valor é inestimável. A sentença que homologar o fim do vínculo terá natureza jurídica constitutiva e não homologatória como muita gente pensa. E assim que transitar em julgado, será averbada no registro civil a fim de produzir os seus efeitos jurídicos, bem como, se houver partilha de bens, também será averbada no registro de imóveis. Se um dos cônjuges for empresário, a sentença também deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis e atividades afins, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 734 do CPC, para que produza seus efeitos nas relações empresariais. Então, esse dado é muito importante. Agora, vejam, mesmo com a averbação no registro competente, em se tratando de separação, não estamos falando de divórcio, estamos falando agora de separação. Quando o vínculo matrimonial não está rompido, é possível aos cônjuges, a qualquer tempo, restabelecer a sociedade conjugal sem estarem sujeitos a um novo casamento. Para tanto, basta que o casal formule, através de seus advogados, requerimento ao juiz nos autos da separação, fazendo esse requerimento. Artigo 46 da Lei 6.515. Então, é a lei material, é o direito material que define as regrinhas desse restabelecimento. Agora, há que se observar ainda que é possível fazer esse restabelecimento da sociedade conjugal extrajudicialmente, através de lavratura de escritura pública, mesmo que a separação tenha ocorrido judicialmente. Essa é uma determinação, é uma possibilidade que se encontra no artigo 48 da Resolução 35 do CNJ. É sempre um conflito. Por mais que vocês possam não imaginar, mas é do nosso conhecimento e já tivemos oportunidade de fazer vários restabelecimentos de sociedade conjugal algum tempo, porque as pessoas, passado aquele período, aquela vontade de rompimento, entenderam que incorreram em erro. E conheço outros casos, por exemplo, de pessoas que fizeram o rompimento, saíram do fórum e continuaram vivendo junto,
e preferiram continuar a relação agora, mas sem qualquer vínculo. Alguns chegando a afirmar que o que atrapalhava a relação era o papel. Cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, né? Mas já no caso de divórcio ou de separação convertida em divórcio, esse procedimento não será mais possível, tá? Então, porque o vínculo matrimonial ele foi rompido como um todo. E se as partes quiserem restabelecer a sociedade conjugal, só tem um jeito: casando novamente. Alimentos entre os cônjuges. Na cédula declaratória de vontades, as partes poderão ajustar pensão para o cônjuge que dela vier a necessitar. Não é muito comum aos dias de hoje e também é sempre por um tempo limitado, porque a pensão, ela, exceto para os filhos, né, ela não pode ser tratada como um emprego ou algo que o valha. Mas é possível, sim, às vezes não tem como, por exemplo, um filho incapaz ou portador de uma doença ou algo que necessita da atenção de um dos consortes de forma integral. No caso, vamos exemplificar a mãe não tem, por exemplo, como deixar o filho na mão de terceiro ou até pagar uma importância mais alta para esse profissional para ir em busca de um trabalho. Então a pensão ela se faz necessária. A inexistência de fixação de pensão ao cônjuge necessitado até poderá fazer com que o juiz, nos termos lá também da Lei 6.515, né, parágrafo 2º do artigo 34, venha a recusar a homologação e, de consequência, não decretar a separação ou divórcio judicial requerido. Como também é lícito a qualquer dos cônjuges desistir ou renunciar aos alimentos. Recomendo isso o quê? Que existe uma cláusula exemplificando ou deixando claro esse sentido. Renúncia, desistência ou, por hora, não necessidade da fixação de alimento nesse sentido. Outro dado importante a se discutir aqui é com relação à anulação, né? A separação e o divórcio consensuais eles poderão ser anulados pelas vias comuns, no prazo decadencial de 4 anos, quando ocorrer o vício do consentimento, que são aqueles casos de coação, erro, dolo, matéria que já estudaram lá na cadeira de Direito Civil e que se encontra disciplinada lá nos artigos 178, incisos 1 e 2 do próprio Código Civil em vigor. A separação e o divórcio contenciosos, disciplinados pelas ações de família, artigo 693 a 699, só se rescindem através da ação rescisória. Então, artigo 966 a 975, também que já foi objeto de vocês, do CPC. Então, veja, quando for contencioso, a anulação ela requer que seja realizada através da ação rescisória. Quando for consensual, a anulação ela deve seguir a vias comuns no prazo decadencial de 4 anos. O artigo 732 do CPC expressa o seguinte: as disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se, no que couber, ao processo de homologação da extinção de união estável. Então, tudo aquilo. Aqui nós estamos falando, né, da união estável de direito, porque, de fato, ela requer uma outra situação, e aí já vamos para as ações de família. Então, tudo que falamos aqui
tudo que expressou-se aqui para o divórcio e a separação consensuais é aplicável à união estável. O direito processual civil, na verdade, ele limita-se a expor esse quadro e essa situação. Há um estudo mais aprofundado com relação a essas duas figurinhas jurídicas, já envolve o direito material, que não nos cabe aqui também, como disse, discutir. A alteração do regime de bens, o Código Civil de 2002, né, ele quebrou uma tradição existente no direito de família e passou a admitir no seu parágrafo 2º, lá do artigo 1639, a alteração do regime de bens do casamento, situação que até então era imutável. O que nos cabe aqui é, de forma sintetizada, falar como e de que forma processualmente isso é possível. Então, o pedido de alteração do regime de bens do casamento poderá ser requerida motivadamente, tá? Através de petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas, né, as razões que venham a justificar essa alteração, ressalvados os direitos de terceiro. É uma regrinha que está lá no artigo 734 do CPC. O parágrafo 1º desse mesmo dispositivo estabelece que, ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do referido edital. O que significa a ampla publicidade como proteção do direito de terceiros. A intervenção do Ministério Público, porque já estudaram, está se mexendo na alteração no estado das pessoas. O regime de bens é fundamental, até para ver se não há uma manipulação, ou coisa que o valha um em detrimento do outro. A publicação, muito embora possa ser sugerida pelos cônjuges, ou seja, os cônjuges podem dizer de que forma eles querem na petição inicial que essa publicação seja realizada, ou até em uma petição avulsa posteriormente, ela deve ser a mais ampla possível, como disse, para resguardar os direitos de terceiros. O CPC nosso em vigor, ele diz que essas publicações elas devem ocorrer pela rede mundial de computadores, jornal local de grande circulação, e, em síntese, prevê as regras de modificação ou coisa que o vale. Parágrafo 2º do artigo 734 do nosso CPC. E do mesmo dispositivo, parágrafo 3º, ele estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos para averbação aos cartórios de registro de imóveis e caso qualquer dos cônjuges seja empresário também, que essa decisão ela também seja averbada no registro público de empresas mercantis e atividades afins. Ou seja, há a obrigatoriedade, a necessidade. Tem muita gente que pega a sentença, tira a cópia e coloca na gaveta, porque isso é uma atividade, é algo que compete às partes realizar. Então, transitou em julgado, pegam a cópia da sentença e encaminhe os cartórios competentes aí que nós acabamos de citar, para que haja a averbação do novo quadro e da nova situação.